Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. É revisão de conteúdo, é revisão para a quarta prova, é terceiro ano cidadão cidadã, ensinando seis saber. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 6 do 7, 6 de julho, pessoal. Tá? Justamente às 15 horas, aliás, 15 horas e 50 minutos, né? Tô pontual, né? Verdade, pessoal. Olha só, vamos revisar. Pessoal, só um contexto para vocês, né? A nossa quarta prova, ela contará justamente de propriedade dos compostos orgânicos e isomeria ótica, certo? Então, nesta primeira aula, nós vamos revisar justamente as propriedades dos compostos orgânicos e na última aula de hoje, às 19h20, nós vamos revisar a parte de isomeria ótica. Combinado assim? Beleza, meu povo? Então vamos fazer a nossa revisão agora, tá? Olha aí, propriedade dos compostos orgânicos. Propriedade dos compostos orgânicos. Que propriedades são essas, professor? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Vamos lá. Já falei da importância não só para a quarta prova, pessoal, não só para simulado. Meus amigos, aprendam, eu já disse isso para vocês, aprendam essas tabelas, tá? Você tem o privilégio de ter essas tabelas. Sabe por que privilégio? Porque essa tabela não é de nenhum livro, essa tabela é nossa, tá? Foi nós que fizemos essa tabela, tá? Para facilitar a vida de vocês. Nenhum livro mostra da maneira que eu estou ensinando para vocês propriedades. Por exemplo aqui, ó, quando você vai definir funções orgânicas diferentes, por exemplo, ponto de fusão, solubilidade, você tem que usar o recurso das forças intermoleculares. A ligação mais forte é a iônica, depois vem ligação de hidrogênio, que era chamado de ponte de hidrogênio, dipolo, dipolar, forças de Van der Waals ou forças de London. Então o que é que está lá em cima? O sal orgânico. A força da ligação aumenta de baixo para cima, pessoal. Por exemplo, se você comparar, pessoal, um fenol com um aldeído, quem é que tem maior ponto de fusão? O fenol, que está acima. Quem está acima um do outro aí sempre apresenta um ponto de ebulição, solubilidade maior. Ligação de hidrogênio, é nessa sequência mesmo. Ó. Todos esses apresentam ligação de hidrogênio, mas a ligação de hidrogênio da amida é mais forte do que do ácido carboxílico. Do ácido é mais forte do que o fenol, do que do álcool e amina, e assim sucessivamente. Tá? Eu não vou me alongar muito, que nós já falamos disso aqui, nas questões nós vamos debater. Olha aí, ponto de fusão e ebulição, outro tópico. Ó. Só tem uma parte que é inversamente proporcional, o número de ramificações. Por exemplo, cadeia principal. Quanto maior for a cadeia principal, agora aqui você está comparando dois compostos de mesma função, viu? Quem tiver maior cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Maior massa molecular, maior ponto de fusão e ebulição. Maior número de hidroxila, maior ponto de fusão e ebulição. Maior número de carbono, maior ponto de fusão e ebulição. Quando vai ser comparar funções diferentes, ó. Força intermolecular, quanto maior a força, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Agora, ramificações não. Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Beleza? Para isso eu coloquei aqui um exemplo. Olha só. Butano e metilpropano. Eu estou afirmando que o ponto de ebulição do butano é maior do que do metilpropano, por dois critérios. Ou você vai pela cadeia principal, como eu circulei aqui, ó. Cadeia principal tem 4 carbonos, aqui só tem 3. Ou então vai pela ramificação. Ó. Quem é mais ramificado? O metilpropano. Então tem menor ponto de fusão e ebulição. Então o critério aí ou foi a cadeia principal, que é diretamente proporcional, ou então as ramificações. Mas quando eu comparo, pessoal, bem aqui, ó, óleo diesel e gasolina, certo? Aqui você vai ou pelo número de carbono ou pela massa molecular. Ó. O óleo diesel, é lógico que o óleo diesel tem mais carbono que a gasolina. Se você abrir um frasco de óleo diesel e gasolina, você sente primeiro a gasolina. Por quê? Porque é mais volátil. Então, o óleo diesel é maior do que a gasolina, o ponto de ebulição. O critério observado aqui ou foi a massa molecular ou foi o número de carbonos. Quanto maior o número de carbono, maior a massa molecular. Na letra C, eu tenho aqui o critério, pessoal, foi a hidroxila, porque a cadeia principal é a mesma, certo? Foi a hidroxila. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Então, olha aí, ó. Tá? Então, o ponto de ebulição do primeiro é menor do que o segundo. O critério utilizado foi o número de hidroxilas. E na letra D, eu utilizei funções diferentes, ó. Eu tenho aí uma álcool e uma acetona.
Tá? É lógico que o álcool vai apresentar um ponto de ebulição maior do que uma acetona. Por quê, professor? Porque ele tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio, cetona não, pessoal. A força intermolecular do álcool é maior do que da acetona. Então o critério foi a força intermolecular. Como é que vêm as questões? As questões vêm justamente comparando, é para comparar. Tá? Nós estamos só fazendo aqui uma revisão leve, né, para você ficar boa para a prova. E a solubilidade? Está aí, ó. Quanto maior o número de hidroxila, maior vai ser a solubilidade. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser a solubilidade. E agora o número de carbono não. Quanto maior o número de carbono, menor vai ser a solubilidade, pessoal. Porque a tendência é de ir para o estado sólido. Beleza? Acidez e basicidade. Aprenda, olha, pessoal. pH menor que 7, nós estamos relembrando aqui para poder fazer algumas questões, certo? pH menor que 7 é ácido. Então, quem é ácido por excelência na química orgânica? Ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. E é nessa ordem. A força ácida do ácido sulfônico é mais forte do que do ácido, o ácido mais forte que o fenol. pH igual a 7 é um pH neutro, álcool e amida. E pH maior que 7 é um pH básico, por exemplo, éter, e principalmente, não pode esquecer, das aminas, certo? Vamos ver aqui solubilidade primeiro aqui, né? Aliás, a força na acidez, olha aí, ó. Pessoal, ele quer comparar aqui, acho que é solubilidade aqui, né? Ó. A solubilidade, ó, a solubilidade do butanol é menor do que a solubilidade do outro aqui, ó, do butanol diol. Por quê? Porque no número de hidroxilas. Solubilidade. O critério aí foi o número de hidroxilas. Solubilidade, certo? Mas poderia ser também ponto de fusão e ebulição. Tá? Por quê? Porque o número de hidroxila é maior do que o outro. A álcool e cetona de novo. Ó. Mais uma vez você vai pela força intermolecular. Força, porque o número de carbono é o mesmo, né? Então, com certeza, o álcool, a solubilidade do álcool é maior do que a cetona. Força intermolecular. O álcool é mais solúvel que a cetona. Até porque o álcool tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio com a água, é mais solúvel. Sim, essa aqui é interessante, né? Para a gente fechar aqui, para a gente começar as questões. Ó. Basicidade das aminas. Nós sabemos que as aminas apresentam um caráter acentuadamente básico. E você conhece essa sequência. Ó. As aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas, não é isso? Ó? Tá? E a sequência é essa: a amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, que é mais básica do que a amônia ou amoníaco. Aí vem a amina aromática primária, secundária e terciária. Essa sequência a gente já aprendeu desde o segundo ano, pessoal. A gente vem com essa sequência. Tá? Olha aqui, ó, as aminas alifáticas, eu vou colocar para vocês aqui, ó, todas elas, ó. Você tem e essa sequência aqui mesmo, ó. Amina alifática. Botei um exemplo aqui, né? Alifática secundária, ela é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, tá? Olha aí, coloquei até o nome. A primeira é a dimetilamina, a segunda é a metilamina e a terceira é a trimetilamina, certo? Então você tem aminas alifáticas nessa sequência aí, a mesma sequência. Estou colocando um exemplo de cada uma delas. As aminas alifáticas têm que seguir essa ordem. Amina alifática, basicidade. Ó. Amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. As aromáticas, olha aí. Ó. Primária, NH2. Se vier NH2 é primária, se vier NH é secundária. Se vier só o N é terciária. Vamos colocar o nome delas também. A primeira é chamada fenilamina, mais conhecido como anilina. A difenilamina e a trifenilamina. Então nós mostramos todos os exemplos das aminas alifáticas e aromáticas na sequência. Tá? As aromáticas, o que influem é o anel benzênico, né? A ressonância. Pois bem, agora nós vamos para as questões. Olha lá. Primeira questão, pessoal. O dietiléter, que ele coloca até a fórmula aqui, possui ponto de ebulição 36, enquanto que o butanol possui 111. Ó. O butanol possui maior ponto de ebulição maior, por quê, pessoal? Não é? Você vai aqui o seguinte, ó. O critério aqui é a força intermolecular. Veja que o álcool tem hidroxila, o éter não tem hidroxila. Olha aí a estrutura, ó, tá? O critério, se eu tenho butanol 1 e aqui o dietiléter,
É lógico que o butanol tem um ponto de ebulição maior do que o etanol, do que o éter, desculpa, que o dietil éter. Por quê? Foi a força intermolecular. Qual é a força intermolecular presente aí, pessoal, no álcool? Ligação de hidrogênio. Então a letra C é a resposta para essa questão. Ligação de hidrogênio é a resposta. Olha aí como é que vem as questões, certo? Vem sempre para comparar compostos, fazendo comparações mesmo, beleza? Só lembrando que nós estamos revisando a parte de propriedades dos compostos orgânicos e no último horário, às 19h20, prepare-se porque nós vamos revisar a isomeria ótica. Na quarta prova só tem propriedade dos compostos orgânicos e isomeria ótica. Vamos lá. Segunda questão. Analise as substâncias abaixo. Analise as substâncias abaixo. Você tem aqui o etanol, éter etílico e propanol. Então você tem um álcool, éter e álcool. Considerando a existência ou não de pontes de hidrogênio, ligando moléculas iguais e suas correspondentes massas moleculares, é de se prever que, sob mesma pressão, os pontos de ebulição dessas substâncias sejam crescentes na ordem. Pessoal, crescente, eu quero do menor para o maior. Então, lógico que o menor aqui vai ser o éter, porque o do álcool ganharia, os dois álcool ganharia do éter. Então, com certeza é o éter. Ó. Olha só, é o éter. Se o éter é o 2, então começaria com 2, né? Ó. Então só ficaria entre a letra C e a letra D. Ó. Depois, vem dois álcoois. Aí você vai pelo outro critério. Você vai pelo número de carbono, por exemplo. Poderia ser ó, pela massa molecular. O etanol só tem 2 carbonos, o propanol tem 3. Então quem tem mais carbonos, maior massa molecular, maior ponto de fusão e ebulição. Então a ordem é essa, pessoal. Tá? A ordem é essa, é o 2, depois o 1, depois o 3, que você vai a força intermolecular aí nos dois primeiros, tá? E aí eu utilizei para os dois álcools a massa molecular, o número de carbono. Então por isso que a resposta ficou a letra C. 2, 1 e 3. Ele quer a ordem crescente, ordem crescente de ponto de fusão e ebulição. Terceira questão. Vamos lá. A destilação fracionada é um processo de separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. No experimento, a mistura dos solventes propanol, pentano e acetato de metila é destilada. A ordem de obtenção desses solventes através da destilação na mistura é. Ou seja, ele colocou compostos aí, ó, tá? Ele colocou 3 compostos, né? Propanol, pentano e acetato de metila. Só lembrando, pessoal, que o propanol é um álcool, pentano é um hidrocarboneto e acetato de etil é um éster. Então você tem que analisar aí pela força intermolecular, certo? Se ele quer a ordem que saiu, né? A ordem de obtenção. Primeiro, por você está em destilação, saem os mais voláteis primeiros. Desses 3, o mais volátil é o pentano. Depois saiu o éster e por último saiu o etanol, que é o único que tem a hidroxila. Olha só aqui, pessoal. O pentano é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto naquela primeira tabela é lá embaixo, ponto de fusão e ebulição dele. Depois vem o éster e por último é que vem o álcool. O álcool é o maior. É o que vai sair por último. Lembra que ele não quer... Ele não, tá entendendo? Ele quer... É como se ele estivesse pedindo a ordem crescente, pessoal. Como ele falou em destilação, obtenção na destilação, quem é que vai sair? É o mais volátil. Desses 3, o mais volátil é o pentano. Depois vai sair o acetato de metila e por último é que saiu o propanol. Tá? Então por isso que a resposta foi a força intermolecular. Com certeza o critério utilizado. Certo? A força intermolecular do pentano, certo? É ligação, é força de Van der Waals ou força de London, que é hidrocarboneto. Aqui você tem dipolo é esse também, né? Força de Van der Waals. E aqui é hidroxila, ligação de hidrogênio. A resposta é a letra B. Vamos para a quarta questão. Essa aqui está fácil. Ó. Com relação ao tetracloreto de carbono de fórmula CCl4, pode-se afirmar que se trata de um composto. Vamos lá. CCl4. A resposta vai ser justamente a letra D. Por quê? Ó? Covalente apolar, capaz de remover manchas de iodo de um tecido branco. Certo? Por quê, professor? Vamos lá. O iodo é apolar, pessoal. E esta molécula, ela também é apolar, ó. Certo? Ó, tetracloreto de carbono é apolar. Que semelhante dissolve semelhante. Então, o tetracloreto de carbono é capaz de remover manchas de iodo. Por quê? Porque o iodo é apolar.
Tudo bem? Semelhante dissolve semelhante. Beleza, né? Questão 4, letra D. Tá? Não pode errar uma questão dessa, pessoal. As outras estão erradas. Se você analisar, ele está totalmente errado. Tem nada a ver com iônico, é covalente. Tá? Vamos lá. Ah, agora essa aqui tá fácil, né? Ó. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Álcool mais água se mistura, né? Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula. E por isso também se dissolve em solventes apolares. Dados os álcools, olha aí. 2-butanol, hexanol, propanol e octanol, a opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade em água dos álcools acima. Pessoal, todos são álcools. Nós já sabemos que todos são solúveis, só que existe um que é mais solúvel que o outro. Qual o critério que você vai utilizar aí? Você só tem um álcool. Você vai utilizar número de hidroxila, não é, porque todas elas só têm uma hidroxila. Você vai utilizar, pessoal, o número de carbonos, que é o único critério da solubilidade, que é inversamente. Quanto maior for o número de carbono, menor vai ser a solubilidade. Então, se você observar, ó, o butanol tem 4, hexanol tem 6, botei na ordem aí, né? Propanol 3 e octanol 8. Então, a ordem crescente, ó, quanto maior o número de carbono, menor a solubilidade. Então, quem é menos solúvel aí, pessoal, é o octanol, que é o 4, ó. Depois vem quem? O 2, que são 6 carbonos. Depois vem um, que é 4. E por último é que vem o 3, que só tem 3 carbonos, que é o propanol. Então, quanto menor for o número de carbono, menor a solubilidade. Então, a ordem correta, a ordem crescente, que ele está falando, ó, ordem crescente de solubilidade, só pode ser a letra D. Tá? 4, 2, 1 e 3. Fácil essa questão. E a sexta, hein? Olha aí. Dos compostos abaixo, qual é mais solúvel em água? Vou colocar um minutinho aí para ver se você acerta essa questão. Qual desses compostos é mais solúvel em água? Veja que é assim que se cobra a nomenclatura, né? Vamos ver aí, um minutinho. Olha aí, pessoal, eu tenho plena convicção de que você acertou a questão, certo? São todas elas de funções diferentes, né? Você tem propano é um hidrocarboneto, propeno é hidrocarboneto, metoxetano é um éter, buteno é hidrocarboneto e aqui propanol 2 é um álcool. Ele que é o mais solúvel em água. Então você pode ver o seguinte, ó, como foi que eu fiz a questão, ó. A resposta só pode ser a letra E. Você vai pela força intermolecular, ó. Ó, o propano, propeno e buteno são hidrocarbonetos. São hidrocarbonetos, são insolúveis em água, pessoal. Insolúveis em água. Lembra de petróleo? Petróleo não se mistura com água, não. Aí, ó, o metoxetano, ó, o metoxetano e o propanol são polares, tudo bem. Certo? Aí são solúveis em água. Aí você vai pela força intermolecular. Ó. O álcool tem hidroxila, éter não tem não. Então o álcool, por ter uma força de ligação maior, vai ser o mais solúvel em água. Certo? Então a resposta só pode ter sido aí a letra E. Questão boa, viu? Muito boa. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, diz o seguinte, ó. O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e é empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta um caráter ácido. Qual que apresenta caráter ácido aí? Vamos lá? Um minutinho é o suficiente para acertar a questão. Acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Vamos lá.
Olha aí, mais uma que você acertou, né? Pessoal, quando ele fala em caráter ácido, quais são os três funções com caráter ácido mais acentuado? Na ordem: ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. Ninguém ganha desses três. E aqui eu só tenho um éter, ó, éter e fenol. Então, entre éter e fenol, quem é que tem maior acidez? É o fenol, pessoal, tá? O caráter ácido do fenol é maior do que o do éter. Então, a resposta é a letra B. Não tinha que marcar outra letra aí. Agora, se tivesse um ácido carboxílico, aí o fenol perderia para o ácido carboxílico. A ordem é essa: ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. Tá bom? Letra B. Vamos fazer então a sétima questão. Vamos lá para a sétima questão. Essa aqui é legal, ó. É sobre as aminas, ó. Considerando as seguintes aminas, você tem aí metilamina, dimetilamina e fenilamina. Escolha a alternativa que indica a ordem decrescente de basicidade. Ou seja, aquela mesma fila que eu coloquei para vocês, a fila de basicidade. Qual a resposta que você marcaria aí? Eu não quero ordem crescente, olha aí pessoal, eu quero a ordem decrescente, ou seja, da mais básica para menos básica, da mais básica para menos básica. Qual é a resposta aí? Vamos cravar aqui 1 minuto, que é para dar tempo de você tentar fazer. 1 minuto é o suficiente, vamos lá? 1 minutinho contando a partir de agora. Olha aí, 1 minutinho foi passado aí, com certeza você acertou. A questão é boa porque ele me deu nomenclatura, pessoal. Metilamina, dimetilamina e fenilamina, certo? Vamos colocar ela aqui, ó. Olha, a metilamina, tá aqui, metil mais amina. A dimetilamina, eu tenho dois radicais metil, nitrogênio ligado a dois radicais metil. E aqui está a fenilamina, que é mais conhecida como anilina, NH2 ligado ao radical fenil. Pois muito bem, certo? A metilamina, ela é uma amina o quê? Primária. A dimetilamina, ela só pode ser secundária, que o nitrogênio está ligado a dois carbonos. E a fenilamina é primária. Só ele quer a ordem decrescente. A menos básica aí vai ser a fenilamina, que é aromática, porque as duas primeiras são aminas aromáticas, as alifáticas. E você sabe que as aminas alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. E como é que é a ordem das alifáticas? Secundária, primária e terciária. E nas aromáticas, primária, secundária e terciária. Então, como ele quer a ordem decrescente, a mais básica de todas essas três aí vai ser a dimetilamina, que é uma amina alifática e ela é secundária, pessoal. Tá? E depois vem a amina alifática primária, que é a metilamina, e por último vem a fenilamina. Por isso que a resposta vai ser a letra A. A amina de número 2, que é a dimetilamina, ela é mais básica do que a primeira, que é a primária, e é mais básica do que a 3, que é aromática. Tá? Então tá aí. Resposta, letra A. Então veja que às vezes ele perde ordem crescente, ordem decrescente, e você não pode errar uma questão por conta dessa ordem, crescente e decrescente. Vamos lá. E esta aqui é boa, olha só. Em relação a algumas características das aminas, quais das afirmativas abaixo estão corretas? Tem 4 itens aqui. Eu vou responder essa questão, tá? Porque nós estamos já praticamente encerrando a aula. Não vai dar tempo de eu deixar um tempo aqui, ó. Vamos lá. A resposta, eu vou testar cada uma delas aqui, viu, pessoal? Ele quer as corretas. Qual dessas 4 aqui são corretas? Então aí, ó. A letra D vai ser a correta, né? A 2 e a 4. Agora vamos provar. O primeiro item, ó. As aminas são menos solúveis em água
que os hidrocarbonetos é falso, pessoal. Ninguém ganha das aminas em basicidade. E solubilidade também, as aminas são mais solúveis porque faz ligação de hidrogênio. Olha aí, ó. A amina faz ligação de hidrogênio, é solúvel em água. Hidrocarboneto é apolar, é insolúvel em água. 2. A dimetilamina deve apresentar caráter básico maior do que a trimetilamina, certamente. Por quê? Porque a dimetilamina, nós acabamos de ver na questão anterior, ela é uma amina secundária e é mais básica do que a trimetilamina, que é terciária. A 3, talvez a 3 era a única que você não sabia, né? As aminas podem ser obtidas por reação de desidratação de amida. Vamos fazer um teste aqui. Aqui é a amida, ó. C-H2. Eu até destaquei onde é que está a água aqui, ó, H2O. Se eu tirar a água, pessoal, vai ficar uma nitrila, C-N, a nitrila e não a amina. Por isso que está falso, ó. E a letra A4 está dizendo que a anilina é uma amina aromática. E é, olha aí a anilina. A anilina aqui. É a mesma fenilamina, por isso que é verdadeiro. Ó. Por isso só tem a 2 e a 4 verdadeiríssima nessa questão. Questão muito boa, viu, pessoal? Questão excelente de vestibular aí. Você tem que analisar 4 itens. É como se fosse 4 perguntas aí. 4 perguntas. Vamos lá, então. E esta aqui, tá? Olha só. Aqui você tem o seguinte, ó. Uma indústria química tem como desejo industrial despejo industrial as seguintes substâncias. Olha aí, ó. Você tem aqui um ácido carboxílico, álcool, amina, amida, que já está aqui, né? E amina. Para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico, olha aí, mais acentuado. E qual dessas substâncias, então, tem caráter básico mais acentuado? Pessoal, de cara, se ele está falando em caráter básico, você tem que procurar logo aminas. Então, você descarte o 1, descarte o 2 e descarte o 4. Porque o 1 é um ácido carboxílico, o 2 é uma hidroxila. E o 4 é uma amida. Então só ficaria 3 e 5, que são aminas. Tá, ó. Observe, ó. O primeiro é um ácido carboxílico. Ó. É um ácido carboxílico. O segundo é um álcool. Certo? Aí você tem uma amina primária, alifática. Olha aí. E o 5, você tem uma primária aromática. Então, pessoal, entre alifática e aromática, que é a mais básica? É a alifática, 3. Certo? A resposta é a letra C. Professor, eu não entendi esse item 5. Por que essa amina é aromática? Vocês estão lembrados? Isso aqui eu já falei várias vezes para vocês. Toda vez que vier, pessoal, C6H5, ó, aqui é C6H5, que é o radical fenil. Olha ele aí, ó. Olha aí, o radical fenil. Fenil mais amina. O radical C6H5 é esse radical fenil. Está ligado ao NH2 aí. Então você tem aí fenil mais amina, fenilamina. Então a questão boa. E ficou fácil porque você já entende as tabelinhas, pessoal. Você já entende aquela sequência das aminas, certo? Porque olha só o que eu estou te dizendo para vocês. Você tem ainda, como eu falei, o privilégio de ter essas informações em mãos. Eu te asseguro, uma questão dessa, pessoal, no Enem, pouca gente responde, sabia? Porque, porra, como é que eu vou saber quem é o mais ácido, quem é o mais solúvel? Se eu não conheço laboratório de química, se eu não manuseio essas substâncias. Mas com aquelas tabelas, veja como ajuda pra caramba, certo? E você vai acertar, sem dúvida alguma, vai acertar a questão da prova e mais ainda, o desejo maior é acertar a questão do Enem. Porque vai vir propriedade, todo ano tá vindo umas questõezinhas envolvendo o raciocínio de propriedades dos compostos orgânicos, pessoal. E nós citamos aí na ordem, né? Ó, tá? Força intermolecular, ponto de fusão e ebulição, solubilidade e acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Pode apostar, tá? Quando eu ministrei esse assunto, eu disse que, por exemplo, digamos, se o Enem for amanhã, hoje você tem que ler essas tabelinhas. Porque você vai estar lá uma questão escancarada, de boca aberta, esperando você acertar. Beleza? Tranquilo? Pois nós chegamos ao final da nossa primeira revisão, tá, para a quarta prova, que é sobre essas propriedades dos compostos orgânicos. E me aguarde
que às 19h20 nós faremos a segunda parte da revisão. E vamos terminar, lógico, né, com autoestima, a letra C, a resposta, né, que é a amina alifática. Olha aí, é cidadão, cidadã, é ensinando ser e saber. Eu vou passar no Enem. Pessoal, mais uma vez eu peço para vocês o seguinte, olha, tá? Nós vamos tirar a selfie da quarentena. Selfie da quarentena. E outra, se você amanheceu hoje, segunda-feira, amanheceu um pouco para baixo, certo? Isso acontece. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todas as pessoas. Porém, a gente tem que ter o quê? Perseverança. Você sabia que toda vez que eu acordo triste, um pouco assim, melancólico, tá? Eu me resigno, justamente me fortalece com esse. Eu lembro da Bíblia, e na hora que antes de eu levantar, eu proclamo esse provérbio: tudo podemos naquele que nos fortalece. Tá? Na hora que eu digo isso, eu já melhoro. Melhora o meu dia, vai melhorar sim, certo? Até no meu WhatsApp é esse provérbio que está lá. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu falo podemos que eu estou incluindo vocês e eu. Tá? Quando eu falo tudo posso, eu estou incluindo eu, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tá? Então que Deus ilumine vocês numa aprovação, Deus ilumine vocês nessa prova e que a gente saia muito bem dessa quarentena. Tá? Um forte abraço do seu professor, mas antes professor, um amigo de coração, certo? Vocês conseguiram me cativar, né? Não só em sala de aula, mas conseguiram me cativar na quarentena. Tá? Fico muito feliz de estar ministrando essas aulas para vocês. Tá? Faço com grande prazer. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.